Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. Compartilhe. Adorei seu novo jeito de falar. Mas é muito importante mesmo a gente ter mais informação e menos preconceito. E pensando nisso, uma grande seguidora do Mundo Asperger, que eu já considero, além de seguidora, uma amiga, Eu também considero. que é a Aline Caneda, ela sugeriu um tema que eu achei muito relevante, sim, para a gente falar, que é a importância dos padrões para o autista. O autista criança, o autista adolescente, o autista adulto. O que acontece? Uma das primeiras coisas que as pessoas observam é, poxa, aquele menino, ele briga com um carrinho de uma maneira engraçada, ele enfileira todos os carrinhos. Ou aquela menina que enfileira todos os livros, aquela menina já não tão menina mais, que enfileira todos os livros, um por um. Mas, enfim, essa importância desses padrões na vida do autista é porque para o autista seria um caos que o mundo fosse imprevisível. E o mundo é imprevisível. Mas por quê? O mundo interno do autista, ele já é hiperexcitado. O cérebro do autista, ele é hiperexcitado. O que isso significa? Que a gente está sempre pensando muito, raciocinando muito, remoendo muito certas coisas, e a gente precisa de se organizar para conseguir manter uma coerência nos nossos pensamentos e na nossa produtividade. Então vocês pensam bem, falam assim, recreio, eita, uau, os meninos vão tudo pra lá pra fora. Eu ia pra enfermaria. Enfermaria ou biblioteca. Começa a brincar, aquela coisa toda. E tem um que está no ensino infantil que resolve primeiro limpar e organizar a área que ele vai trabalhar, que ele vai brincar, que para ele é uma tarefa. Então ele vai brincar, ele começa organizando tudo para depois relaxar e poder usufruir daquilo. Aí o que acontece? Chega o professor e fala assim, acabou! Ah, como assim? Ah, mas ele só organiza os brinquedos, eles não brincam? Hello! Não deram tempo para ele brincar com os brinquedos que ele organizou. Então tem uma série de... Isso é caso verídico. Tem uma série de situações em que a gente tem que entender que esses padrões na vida do autista servem para que ele se organize melhor. Por exemplo... E devem ser respeitados. A criança, muitas mamães costumam colocar rotina desenhada. Então assim, levanta, escova os dentes, toma café, tudo desenhadinho. Por quê? Quando o autista olha tudo, ele tem a noção do que vai acontecer o dia inteiro. Então, aquela ansiedade que é voraz nele, ela dá uma diminuída. E digamos que alguma coisa imprevista aconteça. Fica mais fácil de ele visualizar e lidar com esse imprevisto se estiver dentro dessa métrica da rotina. Porque não é uma rigidez excessiva, é uma organização, são coisas diferentes. Porque quando, gente, você tem na sua cabeça, o autista tem na cabeça dele tudo organizado, é assim, é assim, é assim. Minha mãe é assim, ela quando eu proponho fazer alguma coisa que sai fora do que ela programou pro dia dela, e ela não me conta que ela programou, mas ela programou o dia todo, né? Aí eu proponho fazer uma coisa, vamos ver um filme, vamos fazer isso, e eu tô numa fase mais cheia de vigor da juventude, vamos dizer assim. Eu também. Você também, mas do seu jeito, do outro tipo de vigor. Daquele jeito, bem vagaroso. Aí você, não, Victor, aí isso pode encadear até uma crise. Pois é, gente, porque é real. Você que vê o seu pequenininho, a sua pequenininha fazendo determinada coisa, fala assim, gente, mas ele já não sabe, eu já não falei. Acontece com adulto. Se eu saio para levar minha mãe ao sítio dela e ela me pede para passar no supermercado e não estava combinado antes, não dá. Por quê? Porque eu tenho o tipo de supermercado que eu dou conta de ir, tenho o horário no supermercado que eu dou conta de ir, tenho o estacionamento do supermercado que eu escolho para ir, tem as informações do supermercado que eu escolho para ver. Então, minha mãe jamais poderia imaginar isso tudo. Quando veio o diagnóstico, ela falou assim, nossa, então é por isso, porque como a gente brigou. Minha mãe, assim, entrava no carro, vou passar na farmácia, vou passar aqui, vou passar ali, e eu endoidecia. E aí, gente, pode gerar crise. A gente já assim, eu já tive, infelizmente, não tenho orgulho disso não, mas já tive crise dentro do carro com minha mãe.
Hoje eu me conheço bem mais e eu e ela, né? Eu e minha mãe sabemos evitar isso. Eu que estou num período mais flexível, novamente, mais da juventude, eu tento quebrar um pouco esses padrões ainda, mas sempre respeitando os meus limites. E sabe, mamãe, eu estava lembrando de um trecho do seu livro Minha Vida de Trás para Frente, que você cita uma autista adulta, o livro de uma autista adulta, que fala que ela gostava de brincar organizando os brinquedos. E por isso ela não gostava de interagir com outras pessoas, porque elas não deixavam ela controlar o ambiente. O autista é muito controlador, mas você acha que nós somos muito controladores? Todos os autistas temos a tendência de sermos controladores, sim. Então não são reizinhos da casa, não. Não, porque, gente, um ambiente que a gente pensa que a gente tem controlado é mais fácil de a gente lidar com ele do que com surpresas. Só para ficar claro, muitos pais falam assim, mas o meu filho virou agora um reizinho e quer mandar. Não, gente, ele já está quase que numa desvantagem em certos pontos, porque ele tem uma limitação que esbarra com o ambiente e gera uma deficiência. E isso para ele é mais difícil. Então não é que ele é o reizinho que quer mandar. Ele tem uma dificuldade, por isso ele quer controlar tudo. Eu, por exemplo, chego para minha mãe e falo assim, mamãe, isso vai dar certo? Essa minha insegurança acaba com a minha mãe. Gente, não é... É uma coisa mais sutil. Porque tem coisas que você não pode prometer. Mamãe, eu mandei um zap para a Radija. A Radija não respondeu ainda. Ela vai responder? Ela vai demorar a responder? Não sei. Então ele tem que lidar com aquela ansiedade. A Radija, quem fica por trás das câmeras, é essa pessoa que nos filma, que nos edita, que nos dá o toque. Essa pessoa maravilhosa que a gente ama. E que é a nossa prima. Ai, coração. Didija, mas é isso mesmo. Aí, o que acontece? O reizinho, gente, ele vai virar reizinho se você também falar assim, então ele só quer desse jeito, vai ser só do jeito dele. Não. Se você entender que ele precisa de ter previsibilidade, que ele precisa de ter a sequência para ter lógica, sequenciar essas coisas para ter lógica, porque as coisas têm que se encaixar de forma lógica, você vai ensinando, você vai interagindo com ele na sua casa para que ele perceba e descubra outros cômodos, outras formas, assim, de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, um dia de cada vez. Eu estou numa fase, eu tenho um amigo, até um abração para ele, Rafael Gifone. Ai, eu adoro, abração também. O Rafael Gifone, que inclusive ele tocou no Simpósio Internacional sobre Educação Inclusiva, e ele me tira um pouco desse meu repertório de lugar comum. Mas por quê? Aí tem uma questão de afeto, de afinidade, de ele saber que confiança, de ele saber que se eu não conseguir, vai ter um plano B que eu vou poder voltar para o meu status quo, não é isso? Então é muito lindo quando os dois saem, e assim, o Rafael já tem isso combinado com o Victor, eu vou ligar, e vai ser em cima da hora. É o que ele detesta. Se der, deu. Se não der, não deu. Isso é tranquilo. Então ele vai treinando com o Victor esse tipo de coisa. E eu penso que os dois lados ganham, porque o Rafael também ganha nessa relação para traçar planos B, para entender que nem todo mundo tem o mesmo gosto, que nem todo mundo tem a mesma facilidade de... lidar com os mais diferentes tipos de pessoas. Eu não sei, não é nem se ele completar minha frase, mas então fica sendo. Mas o que eu queria dizer e pontuar aqui é que esse trabalho ele pode ser feito com um psicoterapeuta, sim, mas é importante que a pessoa exercite ele fora da sala do terapeuta, senão fica uma coisa que a generalização do aprendizado não acontece. Então a amizade é importante por causa disso. Resumindo então para final de programa. O cérebro do autista é hiperexcitado. Eu estou ouvindo pequenos barulhos, eu estou vendo várias coisas, eu estou enxergando detalhes, eu estou ouvindo algo que está lá na rua, eu estou toda aqui cheia de estímulos. Então, por favor, eu preciso organizar, eu preciso colocar um padrão, eu preciso saber que essa situação me leva a essa, que eu posso fazer isso, para que eu consiga lidar com essa turbulência que é o cérebro autista. Isso mesmo. Então tá, pessoal, até a próxima! Até!